Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Língua Portuguesa para concursos. E neste momento vamos dar início aos estudos acerca da divisão silábica. Acompanhem no seu material, por gentileza, e vamos começar. Vocês vão observar que este assunto, infelizmente, possui um número considerável de regras. Não é um assunto que possui maior número de regras dentro da gramática, mas há um número relevante. Então, é importante ter acesso constante a estas regras para que você consiga memorizá-las da melhor maneira possível. Fazer exercícios justificando o gabarito por meio das regras, para facilitar esse processo, para não ficar algo maçante, você ficar ali lendo o material o tempo todo até decorar, tá? Tente otimizar esse processo, mas sim, será necessário você memorizar pelo menos assim, o máximo que você conseguir acerca deste conteúdo. Começando, conceitos gerais, tá, pessoal? Em relação à divisão silábica, quando falamos sobre sílaba, estamos falando sobre a quantidade de vezes que nós abrimos a boca, vamos colocar assim de uma forma mais simplificada, para falar determinada palavra. Quando você fala de uma única emissão de voz, é uma palavra que possui uma sílaba. Se você fala com duas emissões de voz, você está dentro de duas sílabas e assim por diante. Em relação à divisão silábica, conceitos mínimos, coisas que você precisa saber assim com toda certeza de trás para frente e de frente para trás. São os conceitos que estão nesta primeira tela. Então, não tem como você dizer que é um concurseiro sem saber pelo menos isso daqui. Porque são os assuntos iniciais de divisão silábica. Começando, classificação das palavras conforme o número de sílaba. Se uma palavra possui uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Se a palavra possui duas sílabas, ela é chamada de dissílaba. Quando a palavra possui três sílabas, ela é chamada de trissílaba. E se ela tiver quatro ou mais sílabas, será polissílaba. Não existe quadrissílaba, quinta, sei lá, e assim por diante. De 4 para cima é polissílaba. Do lado, eu trouxe alguns exemplos. Lá é uma sílaba, então é mono. Pneu. Pneu, gente, também é uma sílaba. Ué, mas a gente não fala pneu? Não. Aqui nesta aula você vai ver que não existe divisão silábica com consoante sozinha na sílaba. Então, pneu é monossílaba. Casa. Você emite duas vezes. Casar. Sendo assim, há uma divisão aqui de sílaba. Amigo. Amigo, 3 sílabas. Então, é trissílaba. Borboleta. Borboleta, 4 sílabas. Poli. Matemática, 5 sílabas. Polissílaba. Inteligência, 6 sílabas. Polissílaba também. Paralelepípedo, 7 sílabas, também será polissílaba. Certo? Aí, ok, classificação conforme o número de sílabas. Agora, vamos conhecer a classificação conforme a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica de uma palavra? É aquela parte que nós pronunciamos com mais ênfase, com mais força quando estamos falando. É óbvio que isso é feito de forma muito sutil, de forma muito automática. Afinal de contas, nós falamos em língua portuguesa, nossa língua materna. Então, nós falamos de forma muito natural. Mas, como identificar a sílaba tônica, já que quando a gente fala naturalmente, a gente, entre aspas, atropela e não dá ênfase, chamando a palavra. É um recurso que eu utilizava muito com alunos de ensino fundamental e crianças, quando eu dava aula para essa faixa etária. Chamar a palavra. Quando você chama a palavra, a parte de ficar sendo dita por mais tempo é a nossa sílaba tônica. Exemplo, caneta. Estou aqui. Caneta. O ne eu falei por mais tempo, certo? Minha sílaba tônica.
Xícara. Xícara. O xi eu falei por mais tempo, então é a minha sílaba tônica. Agenda. O gen eu falei por mais tempo, então é a minha sílaba tônica. E assim por diante. É uma das maneiras de ajudá-lo a identificar a sílaba tônica da palavra. Porque este assunto aqui é importante até para os próximos que vão vir, de divisão silábica e também de acentuação. Porque quando você vai estudar lá, regra das ortocítonas, de acentuação das ortocítonas, se você não se lembra o que é uma ortocítona, pronto, aquela regra já vira um labirinto para você. Aprendeu como identificar a sílaba tônica? Ótimo. Agora vamos entender como classificá-la. Se a palavra que você está analisando, a sílaba tônica, está na última posição, vamos supor a palavra agenda. Notem que aqui nós temos 3 sílabas, certo? É uma palavra trissílaba. Aqui no final é a última sílaba. A do meio é a penúltima sílaba. E este A aqui no início é a antepenúltima sílaba. Então, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima. A gente vai considerando de trás para frente da palavra. Quando a sílaba tônica ela está na última sílaba, significa que esta palavra é uma ortocítona. É quando é a última sílaba tônica. Agora, se a palavra que eu estou analisando, a sílaba tônica, está na penúltima sílaba, ali no caso a agenda é uma paroxítona, porque a sílaba tônica é o gen. Então, ela vai ser uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima sílaba. E ainda, se a minha sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, eu vou considerar que esta palavra é uma proparoxítona. Certo? Então, se a palavra possui sílaba tônica na última posição, esta palavra é uma ortocítona. Se ela possui sílaba tônica na penúltima posição, paroxítona. E se a sílaba tônica estiver na antepenúltima posição, proparoxítona. E se tiver antes, Dani, por exemplo, paralelepípedo é uma palavra imensa, e se a sílaba tônica estiver na quarta sílaba, não existe, tá? Só vamos ter essas 3 opções de sílaba tônica, só essas 3 possibilidades. Vamos a exemplos. Palavras ortocítonas. Eficaz. A sílaba tônica está no cas. Última sílaba, então é ortocítona. Computador. Sílaba tônica está aqui na última sílaba. Hangar. Anel. Ok? Todas essas palavras, última sílaba tônica, então são ortocítonas. Aluno, penúltima sílaba, então é uma paroxítona. Cadeira, penúltima sílaba, paroxítona. Fêmur, penúltima sílaba. Ai, Dani, mas não é penúltima, é a primeira. Tá no fê, fê é a primeira sílaba. Lembra que nós contamos de trás para frente. Última, penúltima, certo? Não tem primeira sílaba aqui na classificação de sílaba tônica. E a proparoxítona é a antepenúltima. Então, ó, ótima. Última é o ma, o ti é a penúltima, o ó, antepenúltima. Pêndulo. O pen é a antepenúltima. Máquina. O má é a antepenúltima. E a proparoxítona, então, a primeira sílaba vai ser sempre proparoxítona? Não, ó. Paralelepípedo, inteligência, matemática. Essas 3 palavras aqui, por exemplo, inteligência não, desculpa. Deixa eu apagar aqui, porque essa inteligência vai entrar em outra regra.
Matemática e paralelepípedo, por exemplo, podem observar que há mais sílabas na frente da sílaba tônica, né? Então, não é que proparoxítona vai ser sempre iniciada com a sílaba tônica. Nem sempre. Depende do tamanho da palavra. Agora, vamos às regras. Primeira regra, pessoal. Não existe sílaba sem vogal. Ou seja, não existe sílaba só com consoante. Só com consoante pode. Não existe sílaba só com consoante. Por isso que pneu é monossílabo, como eu acabei de falar para vocês, tá? A gente não pode separar o P. Bíceps, ó, bíceps, tudo junto. Eu não posso chegar aqui e separar assim, ó, bíceps. Não posso. Segunda sílaba, aliás, segunda regra. Consoante solta, ou seja, consoante solta que não tem vogal, fica sempre na sílaba anterior. Consoante solta, sem vogal, fica na sílaba anterior, se houver sílaba anterior. Se não tiver, aí você joga para a sílaba seguinte mesmo, como é o caso do pneu ali. Exemplos. Teste. Perceba na palavra teste, se a gente for parar para analisar, fica teste, como se fosse isso. Mas esse S sozinho não existe. Não podemos deixá-lo ali. Então, jogo ele para a sílaba seguinte? Não, vou jogá-lo para a sílaba anterior. Tungstênio, a mesma coisa aqui, ó. Seria, se a gente for parar para analisar a pronúncia, parece que é assim. Tungstênio. Só que esse GS não pode ficar sozinho na sílaba. Jogo ele para a sílaba seguinte? Não. Puxo para a sílaba anterior, já que ela existe. Próxima regra. Os dígrafos LH, CH e NH sempre ficam na mesma sílaba. Exemplo. Ilha, trabalho. E, por sua vez, os dígrafos com consoantes duplicadas, ou seja, SS, RR, vão separar. Carro vira carro. Pássaro, pássaro. Vogais repetidas também separam. Trem, tre, em. Caatinga, ca-a-tinga. Então, letra repetida, fala comigo. Letra repetida, separa. Ok? Aí a gente simplifica a regra. Encontros consonantais perfeitos ficam sempre na mesma sílaba. Se você assistiu a aula de encontro consonantal, eu comentei isso lá com vocês. O encontro consonantal perfeito é aquele que fica na mesma sílaba. Quais são eles? Os formados por consoante mais L, consoante mais R. Então, por exemplo, GL, GR, CL, CR, PL, PR, TL, TR, DL, DR e assim por diante. Exemplo, prato, branco, ó, BL, PR, certo? Hiatos, gente, aulinha lá de encontro vocálico. Se você assistiu a aula de encontro vocálico, estas 3 regras você já sabe. Hiato, as vogais separam. Ditongo, as vogais ficam juntas. No tritongo, as vogais também ficam juntas, porque o hiato é justamente o encontro de vogais na palavra, mas que se separam nas sílabas. O ditongo, encontro de vogais na palavra, que se mantém juntas na sílaba. Tritongo, encontro de 3 vogais na palavra, que vão se manter juntas na sílaba, certo? Então, se você compreendeu o assunto de encontros vocálicos, estas 3 regras aqui você já mata tranquilamente. Agora, vamos para essa daqui que merece atenção. Quando você tem uma palavra com prefixos terminados com consoantes,
você precisa prestar atenção em 2 detalhes. Vamos lembrar rapidinho o que é um prefixo. Prefixo é um afixo, né? Uma parte que você coloca antes do radical. E o prefixo tem a ideia de mudar o sentido da palavra. Ajuda a mudar o sentido da palavra que ele está ali fazendo parte. Então, esse prefixo é colocado antes do radical para mudar o sentido de determinada palavra. Como, por exemplo, fazer e desfazer. Ó. Des é um prefixo que eu coloquei antes do verbo fazer para mudar o sentido desse verbo. Se eu tenho uma palavra que possui um prefixo terminado com consoante, como, por exemplo, estes prefixos aqui, eu preciso observar o seguinte. Eu tenho o meu prefixo terminado com consoante. Esta consoante está sendo ligada a uma palavra iniciada por vogal ou está sendo ligada a uma palavra iniciada com consoante? Se eu tenho um prefixo terminado com consoante e a palavra que ele está ligado inicia com vogal, o que eu vou fazer? A consoante forma a sílaba com a vogal. Agora, se eu tenho um prefixo que termina com consoante e o meu radical inicia com consoante, essas consoantes vão ficar separadas, não vão formar sílaba. Então, se eu tenho um prefixo que termina com consoante, meu radical começa com vogal, essa consoante do prefixo vai se juntar com essa vogal, formar uma sílaba. Se este prefixo termina com consoante, mas meu radical começa com consoante também, então, na hora de separar a sílaba, se separam essas 2 partes. Vejamos. Transatlântico. Prefixo trans. Termina com consoante S. Mas Atlântico começa com A. Como eu vou separar a sílaba? Transatlântico. Viram que aqui vai ficar junto? Não é transatlântico. Não. Vou separar o meu prefixo. A consoante dele vai juntar com a vogal do radical. Subentender. Sub é o meu prefixo. Entender, meu radical. Começa com vogal. Então, vai ficar a separação. Subentender. Bisavó. Bis é o meu prefixo. O radical começa com vogal. Divisão silábica. Bisavó. Ok? Embaixo. Sub é o meu prefixo. Mas o radical começa com consoante. Então, a divisão fica sublinhar. Bisneto. Bis, prefixo. Mas o radical começa com consoante. Então, fica bisneto. Transporte. Trans é o meu prefixo, porém, o radical começa com P. Então, fica transporte. Nas duas regras, eu trouxe os mesmos prefixos sendo usados em contextos diferentes para vocês verem que pode ser o mesmo prefixo e ter divisão silábica diferente, a depender do radical que ele está acompanhando. Trans em cima ficou diferente do trans embaixo. O bis em cima ficou diferente do bis embaixo. O sub em cima ficou diferente do sub embaixo. O que mudou? O radical. Mudei o radical, precisei adequar, então, a divisão silábica para atender a minha regra. Certo? Continuando. Aqui é o seguinte. A palavra termina com 2 sons vocálicos crescentes. Ou seja, lembra na nossa seta? Encontro vocálico? O som está subindo. Comecei com uma semivogal, estou indo para uma vogal. Eu olho para a sílaba anterior. Nesta sílaba anterior, tem acento?
Se tiver acento, este som vocálico fica junto. Se não tiver acento, o som vocálico se separa. Vamos analisar isso com calma. Deixa eu até pegar o marca-texto aqui para vocês verem. Diário. Uma palavra terminada com som vocálico crescente. Comecei no I, subi para o O, subi na seta. Então, estou crescendo. E agora, separo ou não separo este encontro vocálico? Depende. Sílaba anterior, como ela está? Com acento? Ah, Dani, sim, está com acento. Ó. Diário, o A tem acento. Então, eu mantenho o meu encontro vocálico junto. Não vou separar. Água. Comecei no U, subi para o A. Então, é um encontro vocálico crescente. Olho para a sílaba anterior. Tem acento? Tem acento. Então, eu não separo. Silêncio. Termina com IO. Estou embaixo, subi na seta. Olho para a sílaba anterior. Tem acento? Tem. Então, eu não separo. Horário, a mesma coisa. Agora embaixo. Observe. Alegria. Estou com um som crescente, não estou? Estou em baixos e subi. Neste caso, como a sílaba anterior não tem acento, eu separo. Economia. Separo. Por que eu separo? Sílaba anterior, ó, no, não tem acento. Melancia. Separo, porque o lã não tem acento. Ok? Próximo. Ítonas terminadas em ditongo crescente, ou seja, estou subindo na seta, apresentam pronúncia oscilante. Ou seja, elas podem ficar juntas ou separadas. O finalzinho, né, esse encontro vocálico pode ficar junto ou separado, a depender da situação. Isso a gente chama de proparoxítona eventual ou aparente. Vamos entender isso na prática a partir dos exemplos. Prêmio. Prêmio! A sílaba tônica está aqui, no prê. Minha palavra é uma paroxítona. E ela termina com ditongo crescente, ó. I, subir para o O. Como eu divido? Depende. Prêmio, tudo junto, aqui no final, ou assim. Aqui no Brasil, a forma mais usada, mais mencionada, é esta primeira, para todas as três palavras que eu trouxe, tá? Porém, esta outra aqui também pode ser aceita. Quando ela for aceita, é porque o gramático ou a banca considerou que a palavra foi usada de forma, na sua condição de proparoxítona. Estas palavras são proparoxítona? Não. Elas são consideradas aqui no Brasil como paroxítonas, terminadas em ditongo crescente. Porém, lá em Portugal, por exemplo, eles já pronunciam essas palavras separando o final. Então, alguns gramáticos entendem que, a depender do contexto, podemos aceitar essa segunda opção de divisão. Banca que trabalha isso com maior frequência, Sebrasp. Tá? Inclusive, ela foi uma das primeiras. Depois dela, outras bancas um pouco menor acabou adotando, vez ou outra, trabalhar com essas palavras como proparoxítona eventual. Como descobrir se a sua banca atende um caso ou outro? Fazendo questões desse assunto. Observe, quando você for fazer a questão, se a banca cobrar, veja o gabarito que ela aceitou. Se ela aceitar como proparoxítona eventual, significa que ela também adota essa postura, de hora cobrar como paroxítona, outra hora como proparoxítona eventual. Agora vejamos aqui os detalhes, gente. Prêmio e prêmio. Observe que nesta divisão aqui, nesta primeira divisão, a palavra está como paroxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Ó. Mio,
última sílaba. Pre, penúltima sílaba. Então, é uma paroxítona. Agora, a partir do momento que a gente muda a divisão silábica e passamos para essa segunda opção aqui, ela se torna proparoxítona eventual. Por que uma proparoxítona? Porque agora a minha sílaba tônica andou uma casa. Ela saiu da penúltima sílaba e passou para a antepenúltima. No primeiro exemplo, ela está na penúltima sílaba. No segundo exemplo, ela está na antepenúltima sílaba. E de acordo com a classificação de sílaba tônica, é a proparoxítona que fica na antepenúltima sílaba. Então, não faz sentido eu manter essa divisão silábica e chamar esta palavra de paroxítona, se eu estiver dividindo dessa forma. Ok? Embaixo, tênue, tênue. O T, sílaba tônica. Se eu dividir desta forma, eu estou falando, ou a banca, o gramático, que esta palavra é uma paroxítona. Se eu mudar a divisão e jogar desta forma, eu já estou dizendo que ela é uma proparoxítona eventual ou aparente. Por que eventual? Porque a depender do evento, do contexto, ela é proparoxítona, mas ela é sempre assim? Não. Por que aparente? Porque ela aparentemente é proparoxítona, mas ela é sempre assim? Não. Depende do contexto. Horário, a mesma coisa. Ó. Dia aqui, andei uma casa com a minha sílaba tônica. Então, já mudei a classificação. Regra número 3 aqui dos casos especiais. Quando a minha palavra possui 3 sons vocálicos no final delas, eu vou dizer que sempre será um tritongo e manter tudo junto? Não, depende. Observe o último som. Se esse último som for a letra O ou a letra A, você vai deixar 2 vogais de um lado e uma do outro. Você vai separar, então não vai fazer um tritongo. Agora, se a última sílaba tônica, se a última letra for qualquer outro som, você vai deixar tudo junto. E aí vai formar um tritongo. Observe, joia. Joia terminou com 3 sons vocálicos. Mas o último som é uma letra A. E a letra A está nessa primeira regra. Então, eu deixo 2 de um lado, 1 do outro. Ideia, a mesma coisa. Ó. Deixo 2 de um lado, 1 do outro. Assembleia, a mesma coisa. Então, deixo 2 de um lado, 1 do outro. Plateia, a mesmíssima coisa. 2 de um lado, 1 do outro. Porém, quando eu falo sobre saguões, por exemplo, o último som é o E. Uruguai, o último som é o I. Paraguai, o último som também é o I. Nestes casos ali, eu vou deixar tudo junto, porque não é o som do O nem o som do A. Então, não se enquadra naquela regra que está de roxinho ali na sua tela, no seu material. Certo, pessoal? Então, agora eu vejo você na próxima aula. Até já!